Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre resistência à insulina. Antes de começar a descrever o mecanismo de resistência à insulina, vamos descrever o mecanismo de ação desse hormônio. A insulina é um hormônio liberado pelas células beta pancreáticas. Nós sabemos que o pâncreas é uma glândula mista, ela trabalha de forma endócrina e exócrina. Aqui nós vamos tratar do pâncreas endócrino. O pâncreas endócrino ele possui regiões chamadas de ilhotas de Langerhans. Nessas ilhotas estão presentes as células beta, produtoras de insulina, as células alfa, produtoras de glucagon, e a célula gama, produtoras de somatostatina. Nós vamos falar da célula beta, a célula produtora de insulina. Diante de uma alimentação rica em carboidratos, esse carboidrato ele chega através da circulação até as células beta-pancreáticas e lá essa glicose, esse carboidrato ingerido, vai estimular a produção de insulina. Dessa forma, a insulina vai ser liberada e quando ela é liberada, ela se liga a receptores presentes na superfície de célula, no seu próprio receptor. São chamados de receptores para insulina, receptores tirosina quinase. Então, quando esse receptor se liga à insulina, a porção intracelular se autofosforila. À medida que a porção interna do receptor é fosforilado, essa região torna-se uma região capaz de fosforilar outras proteínas. Então, esse domínio intracelular ganha a capacidade de fosforilar outras proteínas. Quem vai ser fosforilada, nesse caso, é uma proteína chamada de substrato do receptor de insulina. Uma vez fosforilado, ele ganha aqui um fosfato, e esse substrato do receptor de insulina fosforilado, ele passa a se ligar e ativar a fosfaditil-inositol 3-quinase. O que essa fosfaditil-inositol 3-quinase vai fazer? Vai transformar o fosfolipídio da membrana PIP2 em PIP3. Esse PIP3, esse fosfaditil-inositol trifosfato, ele é capaz de se ligar e ativar a proteína quinase D. A proteína quinase D, chamada PDK1, quando fosforilada, fosforila e ativa a proteína quinase B. A proteína quinase B, quando fosforilada, ela pode fosforilar o citoesqueleto da célula, favorecendo a translocação do glúteo do citoplasma para a membrana da célula. Quando a insulina se liga no receptor tirosina quinase, vai ocorrer uma maior expressão de glúteo. E isso se dá por essa cascata de fosforilação que acontece no interior da célula, aumentando a translocação do glúteo do citoplasma para a membrana, favorecendo assim a entrada de glicose. É por isso que nós dizemos que a insulina ela é capaz de reduzir a glicemia sanguínea, ou seja, a insulina é capaz de promover uma maior captação de glicose do sangue para dentro da célula, provocando assim uma redução da glicose sanguínea. Existe outro mecanismo pelo qual a insulina provoca efeito. Essa proteína quinase B é capaz de fosforilar e inativar a GSK3. O que essa GSK3 faz? É uma enzima capaz de inativar a glicogênio sintase. Inativada, essa glicogênio sintase não vai conseguir transformar a glicose que entrou dentro da célula em glicogênio. Uma vez fosforilada, a GSK3 fosforila e inativa a glicogênio sintase. Então a glicogênio sintase se tornará ativa permanentemente, favorecendo a transformação daquela glicose que entrou dentro da célula em glicogênio. Então, de forma geral, o que acontece? Ao se ligar no seu receptor, a insulina aumenta a síntese de glicogênio intracelular e a insulina aumenta a captação de glicose do sangue para os tecidos. Existem vários mecanismos de resistência à insulina. Um dos principais mecanismos de resistência à insulina pode estar relacionado com a obesidade. Inicialmente achava-se que os ácidos graxos livres seriam os principais implicados nessa resistência. Nos últimos anos, percebeu-se que o tecido adiposo funciona liberando grandes quantidades de mediadores inflamatórios ou de hormônios. Só para vocês terem uma ideia, o tecido adiposo é capaz de produzir adiponectinas, resistina, leptina, angiotensina, TNF-alfa, interleucina 6 e MCP1, que é a molécula quimioatratora de macrófagos. Esses três, TNF, interleucina 6
e o MCP1 são citocinas capazes de gerar ou dar continuidade a um processo inflamatório subclínico. Percebam que o tecido adiposo também é capaz de promover a liberação de angiotensina. Isso talvez possa explicar o fato dos pacientes, dos indivíduos obesos, de desenvolver hipertensão, uma vez que esse tecido adiposo produz uma substância vasoativa. Como se dá a resistência à insulina? A resistência à insulina se dá à medida que as células musculares, por exemplo, vão acumulando no seu interior ácidos graxos. O músculo consegue queimar ácidos graxos, mas quando a capacidade de metabolizar esse ácido graxo é menor do que a oferta, o ácido graxo começa a se depositar no tecido muscular. Então, os macrófagos presentes nesse tecido, eles começam a produzir TNF, começam a produzir citocinas, e aí o mecanismo de ação da insulina frente a essa grande quantidade de mediadores inflamatórios fica inativa, fica insuficiente, não acontece. Os adipócitos, eles exportam ácidos graxos para o músculo, onde formam depósitos ectópicos de lipídios. O que seria um depósito ectópico? O depósito de uma substância em um local onde normalmente não deveria acontecer. Então, esses lipídios, eles interferem no mecanismo de ação da insulina no tecido muscular. Como assim? Toda aquela cascata de fosforilação perante ácidos graxos, perante mediadores inflamatórios, vai ficar um pouco mais lenta ou simplesmente não vai existir. E isso provoca uma interferência na movimentação do glúten do citoplasma para a membrana e também impedindo toda a cascata de fosforilação intracelular, tornando aquela célula resistente à insulina. A insulina é liberada, a insulina está sendo produzida pelo pâncreas, mas ela não consegue exercer o seu mecanismo de ação nessas células devido a uma grande quantidade de ácidos graxos e também devido a uma grande quantidade de mediadores inflamatórios. Outro mecanismo de resistência à insulina associada à obesidade são as adipocinas. São grupos de hormônios liberados pelas células adiposas. Uma das mais importantes adipocinas que existem são as leptinas. De modo geral, a leptina produzida pelo tecido adiposo ela vai diminuir a ingestão alimentar e aumentar a beta-oxidação. Esse é o papel da leptina: aumentar a oxidação de gordura, aumentar o metabolismo da gordura, provocar a beta-oxidação da gordura e diminuir a ingestão de alimentos. Em pacientes que apresentam resistência à insulina, existe também uma resistência a leptinas. Então, ou o paciente tem uma resistência à leptina, ou o paciente simplesmente não produz a leptina. O que acontece então? Sem a leptina, eu não vou ter a queima de ácidos graxos, eu não vou ter a beta-oxidação da gordura, então essa gordura vai ser acumulada, e eu também não vou ter uma inibição da ingestão de alimentos. Ou seja, a minha fome vai estar maior e eu vou consumir uma maior quantidade de alimentos possível. Outro mecanismo de resistência à insulina é relacionado às adiponectinas, que está reduzido em pacientes obesos ou diabéticos. O que essa adiponectina faz? Ela é anti-arterogênica, ela é anti-inflamatória e reduz o acúmulo de ácidos graxos em macrófagos. Isso é importante, porque as adiponectinas elas exercem esses efeitos. Sem adiponectinas eu vou ter um aumento da aterosclerose e um aumento do processo inflamatório, dando continuidade aí ao aumento da liberação de mediadores inflamatórios, reduzindo aí a capacidade da insulina de exercer as suas ações. Outro mecanismo de resistência à insulina seria a produção de DPP4, dipeptilpeptidase 4, pelos macrófagos. Em obesos, nós observamos uma maior produção dessas enzimas, e são os macrófagos que estão localizados em tecidos adiposos que produzem essa enzima DPP4. O que a enzima DPP4 faz? Ela vai inibir incretinas. Inibindo incretinas, eu tenho que a liberação da insulina está reduzida. Por quê? Porque a liberação da insulina também depende de uma grande produção de incretinas. E se eu tenho uma grande quantidade de DPP4 no tecido do paciente,
eu vou ter aí uma quebra da incretina, uma inativação da incretina e, consequentemente, uma redução na liberação de insulina. Outro mecanismo de resistência à insulina está associado à microbiota intestinal. O LPS, que é produzido por bactérias intestinais, pode ser um gatilho para o processo inflamatório subclínico. Então, o que acontece? Nós temos bactérias intestinais que produzem LPS. Com a dieta hiperlipídica, tudo isso muda. Então, consumir ácidos graxos, consumir lipídios, consumir açúcar em excesso, tudo isso seleciona a microbiota intestinal, selecionam bactérias que produzem mais LPS, e essas bactérias que produzem mais LPS, elas vão produzir um processo inflamatório subclínico e crônico, promovendo a maior produção de mediadores inflamatórios. E esses mediadores inflamatórios vão lentificar ou vão interferir no processo de ação da insulina, no mecanismo de ação da insulina.